2014, Flint, uma cidade no interior de Michigan, nos Estados Unidos, trocou o rio que abastecia o município, mas não substituiu seus tubos antigos. Para saber se a água era potável, os moradores começaram a buscar, sem sucesso, informações na internet. Nem a imprensa nem o governo estavam cientes da contaminação. A taxa de mortalidade fetal em Flint, em relação às cidades não afetadas pela água, aumentou 58% no período. E a proporção de crianças com altos níveis de chumbo no sangue quase dobrou. Que diferença uma imprensa local qualificada e ativa poderia ter feito nesse caso? Muita. As notícias locais podem ser uma fonte crítica de informação para as comunidades. São elas que fazem com que moradores se preocupem com seus bairros. São elas que fazem com que os governos locais se preocupem com as comunidades que eles representam. Quando o jornalismo responsável se desintegra em nível local, gera consequências perigosas em nível nacional. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem em desertos de notícia. Por ser um país de grandes proporções e de contextos muito diversos, a falta de cobertura nos territórios impacta diretamente o desenvolvimento local. Em 2020, o país entrará em diversos debates políticos por causa das eleições municipais. Como esse debate tem acontecido localmente? E como a melhora na qualidade da cobertura jornalística nas comunidades pode ajudar o eleitor a entender o cenário político? E mais, quanto o acesso à informação ou a falta dele pode determinar a vulnerabilidade de eleitores das classes sociais mais baixas? É sobre isso que vamos falar nesta aula. Como fazer jornalismo local ou hiperlocal que seja de fato representativo e diverso, que se conecte com a comunidade que serve, que olhe para ela não só como consumidor da notícia, mas como ponto de partida para qualificar o seu olhar jornalístico e, claro, garantir a sua sustentabilidade. A gente ouve muito falar que jornalistas têm que ser objetivos, mas o que a gente mais faz como jornalista é usar o nosso poder para influenciar e mudar a sociedade, para melhor ou para pior. O Eric Liu, que é um autor, escreveu sobre as 3 leis fundamentais do poder no seu livro Você é mais poderoso do que pensa. Segundo ele, a primeira lei diz que o poder se concentra. Então, quanto mais poder, mais poder. A segunda lei é que o poder se justifica. Ele cria narrativas para explicar por que as pessoas que atualmente têm poder devem mantê-lo. Mas, felizmente, tem uma terceira lei. O poder é ilimitado. Portanto, não há limite para a quantidade de poder que governantes podem gerar. Mas também não tem limite para o poder que cidadãos podem gerar. E é nesse lugar que o jornalismo local deve atuar. E eu vou explicar por quê. Desde 2009, eu me dedico à formação jornalística de jovens das periferias de São Paulo. A partir dessas formações, eu vi nascer uma revista no Capão Redondo que denunciou a falta de professores em 11 escolas públicas da região. Também vi nascer um livro que usa do jornalismo literário para romancear sobre a vida de um jovem morador do Jardim Cânhama, em Diadema. Mas foi só em 2016, quando a É Nós, organização que eu ajudei a fundar e que coordena essas formações, fez pela primeira vez o Prato Firmeza, que eu entendi o poder daquilo que estávamos fazendo. Em 3 meses, jovens de 10 periferias diferentes da cidade mapearam restaurantes e bares em seus territórios. Ao compararmos o nosso mapa com o mapa do Guia Paladar, que existe há mais de 10 anos e cobre a gastronomia da cidade de São Paulo, a gente percebeu que nenhuma das regiões mapeadas por nós constava no Guia do Estadão. Os bons restaurantes de São Paulo, segundo o jornal, eram apenas aqueles concentrados no entre-rios da cidade, ou seja, sua parte mais rica. Por que será? É meio óbvio, mas necessário dizer. Porque quem faz o jornal vive e circula pelas regiões cobertas nele. Ou seja, se seu objetivo é olhar para a cidade ou para uma região específica, a sua equipe precisa viver ou pelo menos olhar para a cidade de uma forma mais complexa e menos condicionada. Se a pauta nasce do caminho de casa para a redação, qual é o caminho que você faz todo dia? E que cidade você vê? Para entender como outras redações e organizações estavam pensando ou resolvendo esse problema, a gente se debruçou na construção de um manual sobre diversidade no jornalismo. No guia, a gente conta histórias como a de Elaine Weltrott, diretora de redação da revista Teen Vogue e a segunda mulher negra a ocupar o cargo de editora-chefe da Condé Nast em 107 anos de história. Rapidamente, ela começou a fazer mudanças estruturais no projeto editorial da revista, trazendo questões sociais e políticas para o debate. O resultado disso foi que o site da revista pulou em um ano de 2,9 milhões de visitantes para 7,9 milhões. Além da história da Elaine, a gente traz algumas reflexões que ajudam a repensar o processo seletivo, a entender e diversificar a composição das equipes, a estar atento a usos de linguagem, a criar estratégias de aproximação com grupos de interesse, ter empatia e investir na relação com comunidades.
É sobre esse último ponto que eu quero me aprofundar. Segundo o Atlas da Notícia, cerca de 30 milhões de pessoas vivem em desertos de notícias no Brasil. São municípios sem veículos jornalísticos, ou seja, sem cobertura significativa de imprensa, e eles representam 51% dos municípios brasileiros. Nessa conta, São Paulo, por exemplo, tem em média um jornal impresso ou online para cada 17 mil habitantes. É a 8ª cidade com a maior quantidade de veículos jornalísticos por morador do país. No entanto, a gente também está no deserto. Primeiro, porque muitos desses veículos não cobrem a cidade. São especializados e de nichos, como revistas femininas ou guias de automóvel, por exemplo. E depois, porque mesmo quem cobre a cidade não é capaz de cobrir a cidade. Somos muitos e é muito difícil atender todos esses públicos. Isso é resultado de mudanças econômicas e tecnológicas que impactaram o jornalismo. Menos gente nas redações. E mais comunidades estão se tornando desertos de notícia. Essa desertificação representa um risco sistêmico para a saúde das democracias e economias locais. Índice de desenvolvimento humano, escolaridade e renda, por exemplo, são menores em locais com pouco ou nenhum jornal. Não podemos afirmar que é uma relação direta, mais jornal, mais educação, mas os dados mostram que essas coisas estão sim correlacionadas. Em um estudo conduzido em 100 cidades dos Estados Unidos durante 7 dias, 20% dos veículos de notícias locais não continham uma única notícia local. E apenas 12% das 16 mil histórias compartilhadas naquela semana falaram sobre um tópico local, produzido localmente e abordando questões críticas. Pesquisas mostram que uma organização de notícias local dedicada torna o governo mais responsivo e eficaz e menos gastão e corrupto. As notícias locais tornam as comunidades mais informadas sobre a política local, aumentam a participação dos eleitores e incentivam a participação cívica. Mas de que jeito que dá para fazer isso? Bom, Harry Backlund, que é cofundador de uma organização de mídia cívica de Chicago, chamada City Bureau, traz uma reflexão que analisa o jornalismo produzido hoje com as lentes da pirâmide de Maslow. Na base, há informações que precisam circular em uma comunidade para as pessoas viverem, como encontrar moradia, comida, abrigo, transporte e trabalho. No meio da pirâmide, há mídias que ajudam as pessoas e as comunidades a se conectarem, como calendário de eventos, notícias da escola, obituários, e se entenderem. E no topo da pirâmide, tem informações que atraem desejos mais abstratos, fazem a gente se sentir engajado, intrigado, envolvido. Geralmente essas são histórias sobre as necessidades de outras pessoas. Praticamente todas as narrativas, investigações e análises políticas estão aqui. A maior parte do que pensamos quando dizemos jornalismo. Os jornalistas rotineiramente cobrem a desigualdade, o que fica na base da pirâmide, como um fenômeno abstrato que pode ser observado e comentado de longe. Mas na contramão dos jornais tradicionais, jornais locais que reportam a partir das suas comunidades têm há anos tratado o jornalismo como uma ferramenta para olhar para o território, equipar a comunidade como ponto de partida do processo de comunicação e também formar redes de informação. Ouvir as pessoas dizerem o que elas precisam e que tipo de mundo elas querem e trabalhar em colaboração para que isso aconteça é parte primordial do que diferencia esses veículos. Esse tipo de trabalho muda o exercício do jornalista, porque exige que ele ou ela construam relacionamentos com base em valores compartilhados, e a partir desses relacionamentos, conseguem que uma comunidade seja capaz de exigir mudanças e responsabilizar os poderosos. E isso é construção de poder. O projeto Embarque no Direito, um jornal mensal que traduz direitos para moradores e moradoras do Campo Limpo e região, na zona sul de São Paulo, trabalha a partir dessa perspectiva. O processo de definição de pauta começa com uma roda de conversa aberta à comunidade, recebendo um representante do poder público, um jornalista que cobre o tema e uma moradora ou um morador que atua em movimentos sociais, todos os 3 relacionados ao tema que será coberto na edição. A partir desse diálogo, os repórteres constroem suas pautas, tentando estabelecer links entre o que a comunidade precisa e qual a linguagem necessária para passar essa informação. Os 20 mil exemplares do jornal são distribuídos sempre bem cedinho, quando a maior parte dos moradores das periferias saem de casa, nos terminais de ônibus e metrô da região, e esgota. A mesma City Bureau, que fica na zona sul de Chicago, um bairro majoritariamente negro e mais pobre, também criou estratégias para se envolver e engajar a comunidade na produção de informação. Além de treinarem jornalistas para cobertura local, eles recebem semanalmente jornalistas da cidade na sua redação para que contem para moradores como foi produzida uma reportagem.
Eles também fazem o convite para que esses mesmos jornalistas abram com essas pessoas o seu processo de apuração. E com isso tentar entender que rumo que a história podia ter tomado, que outras histórias podiam ser produzidas a partir daquela e convidando a comunidade para se engajar nesse processo, tornando o jornalismo mais responsivo às necessidades reais. Conhecer as comunidades também ajuda a encontrar caminhos para que um projeto tenha alcance e relevância. Foi o caso do Checasap. Prevendo que o WhatsApp seria a maior fonte de informação de moradores das regiões periféricas durante as eleições, porque o aplicativo tem contrato com as operadoras e não consome dados da internet, ou seja, ele é gratuito para quem não tem internet, a Escola de Jornalismo da Enóis e o Datalab, no Rio de Janeiro, lançaram um projeto de checagem de notícia que atuava dentro do aplicativo. Estudantes das periferias de São Paulo e do Rio entraram em 370 grupos públicos de WhatsApp entre agosto e outubro para mapear quais eram as principais notícias falsas circulando e compartilhadas, checar essas notícias e devolver aos mesmos grupos a informação correta. Aqui, nesse projeto, conhecer o público foi fundamental. A primeira coisa que o grupo decidiu foi que não adiantava dar a chamada da notícia e levar o usuário para ler o resto da informação em um site fora do WhatsApp. O problema era óbvio para os jovens. As pessoas não tinham internet, elas tinham WhatsApp, por causa desse contrato com o Facebook. Então toda a informação tinha que caber em 1 ou 2 parágrafos. E mais, tinha que ser simples, divertida e usar das mesmas estratégias que as notícias falsas usavam para chegar nas pessoas. O projeto também comprovou que a checagem, quando entregue no mesmo ambiente em que a notícia falsa foi disseminada, pode gerar uma mudança de comportamento no compartilhamento de informação, principalmente em contextos periféricos e de desertos de informação. Nessa mesma linha, o Zimbábue, que tem uma população de 16 milhões e quase 100% acesso à internet móvel, transformou o WhatsApp na nova estratégia de distribuição de notícia para jornais locais. Enquanto o governo censura e persegue jornalistas que denunciam abusos e crises, o 263 Chat, uma plataforma de notícias local que iniciou seus grupos de WhatsApp em 2014, tem hoje 29 mil pessoas inscritas para receber informação, que basicamente é um PDF em baixa resolução de cerca de 20 páginas com as notícias do dia. O Here, um aplicativo que usa da geolocalização das pessoas para enviar notícias de jornais locais, também é uma iniciativa que testa e repensa a distribuição a partir da necessidade de informação do usuário. O projeto é uma aposta do The Lamfest Institute Lab para reconstruir a relação entre informação e território para moradores da Filadélfia. Essas iniciativas mostram caminhos possíveis para reconectar o jornalismo com os territórios. Mas mais do que isso, tratar a comunidade como aliada no processo de construção da informação. Se o papel do jornalismo é estar a serviço da sociedade, ele precisa estar disposto a ouvi-la e a construir com ela. O que nos dá indícios sobre quem pode, num futuro bem próximo, sustentar e ajudar a viabilizar jornais e o exercício da profissão. O total estimado de receita de publicidade de jornais nos Estados Unidos para 2017 foi de 16,5 bilhões de dólares, uma queda de mais ou menos 10% em relação a 2016. Por outro lado, o financiamento para iniciativas de jornalismo sem fins lucrativos bombou. No final de 2016, a Knight Foundation, em parceria com o Democracy Fund e a Fundação MacArthur, lançou uma iniciativa chamada Newsmatch e ajudou 57 organizações a arrecadarem mais de 1,2 milhão de dólares em doações correspondentes. Em 2017, esse montante quadruplicou e apoiou mais de 100 organizações de notícias locais e investigativas sem fins lucrativos. É a maior campanha de arrecadação de pessoa física para jornalismo da história dos Estados Unidos. No Brasil não tem sido diferente, não. A Ponte, um site de jornalismo que cobre segurança pública, teve um aumento de 188% no número de assinantes em um único mês após o resultado das eleições. E mais recentemente, o The Intercept Brasil passou de 50 para 300 mil reais arrecadados em assinaturas mensais em menos de 2 meses após a Vaza Jato. O público está começando a entender os custos do desaparecimento do jornalismo. A Anne-Marie Lipinski, curadora da Nieman Foundation, disse numa entrevista: "Parece que finalmente a gente está nos arrastando para fora da era da informação que quer ser livre e Parece que finalmente a gente está se arrastando para fora da era da informação que quer ser livre e caminhando para uma compreensão realista do que é necessário para o jornalismo não apenas prosperar, mas existir. Muito ainda está por vir.
Em New Jersey, nos Estados Unidos, uma lei foi aprovada para destinar parte do orçamento do Estado para a formação de consórcios de informação em locais que são considerados desertos de notícia. É dinheiro de imposto transformado em jornalismo. Uma cidade no Colorado também quer usar dinheiro dos contribuintes para transformar bibliotecas em redações de jornal, usando da estrutura e da credibilidade que bibliotecas têm enquanto centros de conhecimento e informação. Se fazer jornalismo é defender a democracia, fazer jornalismo local é dar conta das necessidades básicas das pessoas que vivem nessa democracia. É o exercício dela. Enquanto novos modelos de negócio para o jornalismo são testados, linguagens, formatos e estratégias de distribuição são discutidos, a gente precisa se perguntar: o que as redações podem fazer para melhorar a cobertura das comunidades? Em que código de ética essas redações devem operar? Qual deve ser a composição demográfica de uma redação local? Ela deve refletir a sua população? Quais são os fatos históricos que a gente precisa reconhecer ao produzir reportagens relacionadas à raça, gênero e classe social? Como e por que as redações devem se envolver com o público? Repensar a cobertura de um território é como criar um novo contrato, um compromisso que renomeia a relação tradicional entre o consumidor de notícia e o produtor de notícia. Esse contrato enquadra o jornalismo como um ato de cidadania, e não mais como um corpo isento e apartado dos cidadãos. Bom, é isso, espero que tenha sido útil, e se vocês tiverem alguma dúvida, fica o meu contato aqui na tela.